Porque... Já. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje, 18 de outubro, comemoramos o Dia do Médico. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje, 18 de outubro, comemoramos o Dia do Médico. Com certeza absoluta, todos nós recebemos muitas mensagens relacionadas a esta comemoração. Gratidão e alegria devem permanecer nos envolvendo no exercício missionário da medicina. E é exatamente neste clima de muita alegria que a Associação de Médicos Espírita de Manaus, a AME Manaus, traz com muito prazer para conversar conosco com o tema Medicina Mediúnica do Futuro, o Dr. Sérgio Thyssen, colaborador e parceiro nosso já há algum tempo. Dr. Sérgio é médico, especialista em cardiologia, físico especializado em magnetismo, expositor espírita com uma larga experiência, pois já temos conhecimento de já ter palestrado em mais de 32 países, e membro efetivo do Conselho Fiscal e Superior da FEB já há muito tempo, há mais de 25 anos. Então, doutor Sérgio, uma alegria muito grande, uma boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, querida, muito boa noite para você, boa noite para todos os amigos que estarão conosco a partir de agora para esse estudo programado sobre a medicina mediúnica do futuro. É uma grande alegria poder estar com vocês em Manaus, no Amazonas, e que possamos fazer um bom trabalho procurando repercutir essas questões da fronteira entre medicina e espiritualidade, que é um tema bastante atual. Muito obrigado, doutora Lourdes. Nós é que agradecemos, doutor, e com certeza absoluta, hoje a nossa noite vai ser muito brilhante. Dando continuidade à nossa atividade, eu vou fazer a prece de abertura e logo depois eu passo a palavra ao nosso querido convidado de hoje, o amigo, doutor Sérgio Thyssen. Então, companheiros, vamos serenar os nossos corações, vamos trazer a imagem do nosso amigo Jesus para as nossas mentes e vamos dizer assim a ele: muito obrigado, Senhor, porque tu estás nos oferecendo essa oportunidade. Obrigado, Mestre Jesus, por todos os dias que tu tens nos oferecido. Obrigado, Mestre, pela mesa farta, pelas vestes e pela moradia, quando muitos não têm o que comer, não têm o que vestir, nem têm onde morar. Obrigado, Senhor, porque nós atendemos ao teu convite. Por isso, pedimos que na noite de hoje nós tenhamos a companhia dos nossos amigos espirituais, envolvendo o nosso grande companheiro e amigo, Dr. Sérgio Thyssen, que nós possamos, Senhor, ter as nossas mentes abertas para essa reflexão maravilhosa que vem falar para nós, vem tocar os nossos corações sobre a medicina mediúnica do futuro. Mestre querido, doutor Bezerra de Menezes, doutora Marlene Nobre e todos os outros companheiros espíritas que nos acompanham, que a noite de hoje seja uma manifestação de gratidão por estarmos todos juntos. Doutor Sérgio, agora a palavra é sua. Boa atividade. Muito obrigado, querida. Muito bem, meus amigos. Nós poderíamos começar procurando lembrar que mundo é este. Porque aprendemos na doutrina espírita, aprendemos com Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, sobre a hierarquia dos mundos. E tivemos a ideia
de que a Terra é um mundo de provas e expiações. E vale lembrar que, de certo modo, apesar de milhares e milhares de anos buscando a nossa evolução individual e coletiva, nós ainda estamos numa situação de muito pouco desenvolvimento do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Não é verdade? Haja vista que nós temos milhares e milhares de anos de história da humanidade na Terra, nós temos 5.500 anos de história registrada pela escrita e temos, ao mesmo tempo, na história da medicina, o mesmo tempo, desde Imhotep, no Egito, numa determinada dinastia, este que foi o primeiro médico conhecido da história, e desde então nós temos registros em todas as civilizações, em todos os aspectos da história humana, da figura de pessoas que eram como que terapeutas, a começar por ele, e outras figuras que demonstravam a condição de enfermos. Então, a história da medicina se confunde com a história da humanidade, o que denota a questão de que, quando pensamos em provas e expiações, muito das expiações se referem às doenças clínicas, às doenças somáticas, às doenças físicas e, muito importantemente também, esse panorama vastíssimo das doenças mentais, das doenças psiquiátricas, que é algo de uma importância enorme. Então, nós temos uma ideia de que o planeta Terra ele é um grande educandário. Na verdade, essa é uma expressão de Emmanuel no livro chamado Roteiro. Há um capítulo com essa denominação. E é ali que ele nos diz que somos 20 bilhões de almas humanas no planeta Terra. O que significa dizer que somos 7,8 bilhões de encarnados e teríamos, portanto, aproximadamente 12,2 bilhões de espíritos humanos na erraticidade nos dias que correm. Então, se ao mesmo tempo nós, refletindo a respeito, entendemos que estamos aqui vivendo toda uma escolaridade de coisas fundamentais ainda, básicas, do ponto de vista moral e espiritual, muitos espíritos chamam a Terra como um grande hospital, na verdade. Ninguém vem para este planeta compondo o grande rebanho de Jesus, compondo, integrando a humanidade, sem ter predisposições às mais variadas doenças que a história da medicina já registrou e que temos hoje. São milhares e milhares. Então, a ideia é de que nós somos ou estamos internados na Terra, vivendo as agruras de um mundo de provas e expiações, e doença significa sofrimento, especialmente quando são doenças, claro, que mais importantes. E estas doenças, tanto clínicas como mentais, elas são de caráter expiatório. E elas não acontecem por acaso. Elas são consequência, pelo que nós vamos compreendendo, elas são a consequência dos nossos erros passados. Portanto, a ideia de que nós temos a Terra em meio ao sistema solar. Tudo indica que a humanidade do planeta onde vivemos é a mais atrasada de todas. Temos um contexto de um sistema solar em meio a uma galáxia de tamanho médio, que é a Via Láctea, que, por sua vez, tem 200 bilhões de sóis ou estrelas, o que significa uma média de 1 trilhão de planetas. Então, a Terra, só em termos de Via Láctea, não é
o único planeta hospital, mas é o nosso. É o único que nós conhecemos um pouco melhor. E por que nós, à guisa de comentários iniciais, comentamos assim? Porque nós nos acostumamos com esta realidade. Mas a Terra não é referência de mundo. É um mundo de escolaridade básica e é um mundo onde vivemos almas muito imperfeitas e por causa das transgressões às leis de Deus que cometíamos no passado e ainda as cometemos, nós estamos adoecendo o tempo todo. De tal maneira que a instituição, né, que é das mais conhecidas no planeta, é exatamente hospital. E não é apenas no mundo físico, no mundo onde nós estamos reencarnados agora. Do outro lado da vida, à guisa do exemplo dos hospitais de nosso lar, onde André Luiz Dalí nos trouxe vários subsídios, nós vemos que todas as colônias próximas à crosta planetária têm hospitais, independente de quem sejam os administradores, os mantenedores, se são ligados ao cristianismo, ao islamismo, ao judaísmo. Não é isto que importa. Importa é nós termos uma ideia das nossas predisposições a vivermos as doenças. Tanto é que é muito difícil que alguém viva uma vida de 80, 90 anos sem ter adoecido inúmeras vezes. Nós temos pessoas que os diagnósticos já são feitos intraútero. Nós temos doenças congênitas inúmeras. Nós temos as doenças pediátricas durante todo o período da infância. Nós temos a medicina da adolescência, porque os adolescentes também adoecem. E por aí vai, durante todo o longo percurso da vida adulta. Então, a Terra é um planeta hospital. E nós somos aqueles que estamos predispostos a inúmeras questões e doenças de um modo geral. Doenças infecciosas, doenças degenerativas, doenças inflamatórias, doenças neoplásicas que têm a ver com o câncer de um modo geral, doenças mentais que são verdadeiras pandemias mundiais, o que denota, vamos dizer assim, a nossa condição espiritual. Porque, como nós somos médicos e espíritas, nós aprendemos por uma medicina acadêmica convencional que, a princípio, só existe o corpo. Não é? Nós temos tomografia computadorizada, helicoidal, nós temos o PET scan, nós temos ressonância nuclear magnética funcional, ultrassonografia, métodos variados de imagem, nós temos exames inúmeros de laboratório, cada vez mais refinados, sofisticados, avançados, mas tudo isso é para contemplar o corpo físico. E é verdade, nós temos que progredir na ciência médica buscando entender cada vez melhor tudo que diga respeito à doença e enfermidade, né? E as questões do corpo são fundamentais. Mas com o advento da doutrina espírita, nós passamos a entender que o corpo é uma vestimenta carnal, é uma vestimenta física, aliás, algo descartável de tempos em tempos, não é? É uma vestimenta necessária, fundamental no processo evolucionário do indivíduo, mas muito antes de corpo, nós temos alma. Nós, na verdade, não somos o corpo, nós somos almas ou espíritos. E nós, então, nos utilizamos de um corpo que adoece tanto na doença clínica, como adoece também na doença mental. Mas tudo, na verdade, começa no espírito, que somos nós, que erramos muito e que passamos os nossos erros ou as consequências desses erros e transgressões para o perispírito,
que é outro elemento de uma importância enorme para nós nos encaminharmos para uma medicina diferente, uma medicina que tenha como que um êxito maior, para que tenhamos de verdade um nível de cura que seja muito diferente do que nós temos agora, que ainda é muito superficial. Se nós temos uma dor qualquer, nós usamos analgesia, por exemplo. Se nós precisamos que o paciente fique inconsciente em terapia intensiva ou num ato cirúrgico, nós usamos drogas anestésicas, não é verdade? Mas a ideia é de que, se você tem uma neoplasia, por exemplo, um câncer, nós podemos utilizar de cirurgia para a retirada de tumor. Nós usamos a quimioterapia ou a poliquimioterapia, a radioterapia, imunoterapia, tudo isto para que o doente alcance, por exemplo, 5 anos sem sinais e sintomas mais daquele câncer. E aí nós ficamos, é um critério de cura oncológico para a maioria dos tumores, mas isso não é o nível mais profundo da questão que nos envolve. Porque muitas pessoas têm um câncer hoje, têm os critérios de cura, e daqui a poucos anos podem ter mais 1, 2, ou podem ter uma doença cardiovascular importante, uma pneumonia aguda grave, extensa, com insuficiência respiratória e risco de vida, pode ter um acidente vascular cerebral. Ou seja, nós ainda temos, apesar de um entendimento razoável já hoje, né, o Espiritismo Consolador Prometido, ele lança luzes novas para uma medicina que precisa avançar na direção daquilo que lhe faltava, a compreensão da origem de tudo. Então, nós temos uma epidemia mundial de diabetes mellitus. Nós temos outra de hipertensão arterial sistêmica. A oncologia moderna avançou nesses últimos anos de uma maneira extraordinária, mas o número de casos de pacientes com câncer só aumenta. Nós temos a depressão, e a depressão, os colegas da psiquiatria, onde eu próprio, como clínico geral, tenho me enfronhado bastante por causa da demanda de casos, tanto no centro espírita como no consultório. O que acontece? Na depressão, há um entendimento que a origem é pela falta de neurotransmissores cerebrais. Diminui a ocitocina, a serotonina, a dopamina, o ácido gama-amilobutírico e outras. E aí, o que mais se usa hoje no mundo são antidepressivos. Há algum tempo atrás, quem é cardiologista vai lembrar, a droga durante décadas mais utilizada era a aspirina, o ácido acetil salicílico. Mas há muito tempo são os antidepressivos. É uma indústria imensa que tenta fazer frente ao grande desafio da depressão, que é uma pandemia. Todos os países do mundo têm a depressão como um problema de saúde pública, de tal maneira que o número de casos é crescente. E há uma grande relação entre depressão e outros problemas clínicos, tanto quanto há uma questão da relação da depressão com o suicídio. Mas depressão, se eu quiser, eu vou trabalhar um nível de tratamento que é de supressão de sintomas, de manifestações, usando o quê? Antidepressivos. Mas antidepressivo cura? Não, porque não age na origem, age nos efeitos. Então, muito da medicina que só enxergava o corpo, só consegue tratar os efeitos. Ninguém sabe de onde vem o diabetes, ninguém sabe de onde vem a hipertensão e uma infinidade de outras patologias. Por quê? Porque nós só vamos saber as origens quando nós passarmos como médicos numa medicina espiritualizada a verificarmos as questões de raiz, as questões causais, que são sempre espirituais, de tal maneira que nós poderíamos dizer depressão
é doença do espírito, e no espírito tem que ser tratado. Então, nós temos ainda um longo caminho pela frente. Reconheço com os companheiros que estão participando do estudo o quanto nós ainda estamos lidando, né? Eu diria até muito tarde, né? Demoramos muito a podermos ter uma visão nova sobre tudo isto. Mas agora que temos, essa evolução, ela é irrefreável. Tanto é, meus amigos, que se eu for no site do NIH, que é o site de procura de artigos científicos na área da medicina, se eu for ali hoje e eu colocar palavras-chave, e é só de medicina, se eu colocar spirituality, que significa espiritualidade, eu tenho 23.500 artigos para ler. Ao mesmo tempo, se eu diminuo um pouco a procura e coloco spirituality e health, que é saúde, eu ainda assim tenho 13.000 pesquisas para estudar, para demonstrar o quanto nós estamos nos encaminhando para uma medicina em que as melhores universidades do mundo, e no Brasil não é diferente, né? Nós já temos disciplinas sobre medicina e espiritualidade, em todas elas praticamente. Umas começaram mais cedo, umas oferecem disciplinas eletivas e outras oferecem estas disciplinas como disciplinas obrigatórias. Então, esse tema, né, é um tema lindo, mas é um tema para um seminário, que um dia, sobre ele, tema, nós podemos combinar isto, né? É um tema, é uma questão para um fim de semana de reflexões, comentários e aspectos assim muito valorosos para nós, no sentido do quanto nós estamos abrindo uma porta, né, e adentrando um mundo novo, que não é novo. É novo porque só agora nós temos ferramentas para adentrarmos toda essa realidade. Mas uma vez adentrando, tudo isso é definitivo. E nós vamos mudando valores em tudo isso. Nós vamos deixar de contemplar certas questões. Tudo que nós alcançamos até hoje continuará sendo importante. Cirurgias, medicamentos, procedimentos médicos para que façamos frente a toda uma série de manifestações de doença, mas cada vez mais a medicina espiritualizada permite nós chegarmos às origens. E a hora é esta. Então, deixa eu mostrar para vocês, nós estávamos nos lembrando, e eu coloco a figura de Allan Kardec, porque o Espiritismo lança suas luzes para todas as áreas do conhecimento. E se existe uma fronteira linda, é da doutrina espírita com a medicina. Mas existe outra com a astronomia, com a pedagogia, existe outra com a sociologia, o direito, a magistratura. Então, tudo que é importante, as artes, tudo pode ser iluminado pelos conhecimentos doutrinários espíritas. Por quê? Porque a doutrina espírita não é uma religião, né? Na verdade, é o Consolador, né, prometido por Jesus, e de sua origem divina, crística, a favor de toda a vida humana. Então, hoje nós temos uma pedagogia espírita. Hoje nós temos magistrados espíritas que fazem uma prece antes de tomarem uma decisão importante entre a promotoria e o direito de defesa num processo qualquer, de qualquer área do direito, sugerindo para nós mudanças em toda parte. Então, aqui, meus amigos, na questão da medicina, nós nos lembramos que é uma ciência linda, é algo que sempre existiu, porque, como aqui é um grande hospital, sempre tivemos doentes necessitando de ajuda, de tratamento,
de compreensão das suas dificuldades e figuras de terapeutas procurando sanar essas dificuldades, esse sofrimento, e voltando para o tipo de mundo, a ideia de amenizando as questões expiatórias que são tão típicas da nossa realidade. Então, conversávamos um pouquinho sobre o nosso mundo. E nesse mundo, porque ele é um hospital, doentes dos dois planos. De tal maneira que, quando nós voltamos para o mundo espiritual, não pensemos que é um mar de rosas, que é um jardim imenso, aguardando uma vida feliz de todos os espíritos humanos que retornam para a imortalidade. Na verdade, existem inúmeras questões importantes, que eu diria, são também motivo para um outro encontro, talvez até um outro seminário. Então, a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações tem a ver com o nosso tema. A ideia de que do outro lado tem muito mais doentes do que nós temos aqui. Até porque a espiritualidade tem nos ensinado que dos dois lados da vida nós somos os mesmos, nós somos iguais. Ora estamos lá, ora estamos cá, fazendo, em meio ao sofrimento que as doenças causam, fazendo, né, de maneira ainda muito penosa e muito gradual, lenta, o nosso processo de recuperação. Muito bem, num outro momento, talvez pudéssemos comentar sobre a relação entre vícios e virtudes e o processo de, vamos dizer assim, como caminhos para a cura do corpo e da alma, né? Mas fica para um outro momento. Então, os doentes dos dois planos querem ver uma lembrança, a ideia de que há hospitais para espíritas. Por quê? Porque nós somos tão imperfeitos como quaisquer outros. E temos uma responsabilidade muito grande, porque temos como que um manancial de conteúdos doutrinários que deveriam nos ajudar para que nós pudéssemos superar essas dificuldades históricas que estão dentro de nós. Por isso que nós espíritas temos diabetes, temos hipertensão, adoecemos de câncer, podemos evoluir para uma depressão qualquer, ou podemos nos filiar a uma substância química ilícita. Então, nós ainda somos, independentemente de crença, vulneráveis. Por quê? Porque imperfeitos. Então, temos doentes dos dois planos. Por isso, hospitais no grande hospital. Quem é o grande hospital? O planeta Terra. Quem são os hospitais? É tudo que nós conhecemos do lado de cá, que nós poderíamos chamar de hospitais, de clínicas, de postos de atendimento, de postos de auxílio, em regiões as mais diversas, das esferas diferentes de vida, na erraticidade ou no mundo dos espíritos. Mas, do outro lado, então, nós temos um número enorme de estruturas consagradas à recuperação de doentes. Aprendemos, como lemos ali, a importância da obra Nosso Lar, a ideia da revelação das colônias, não é? E não apenas no livro Nosso Lar. Depois, os mensageiros, missionários da luz, a série toda sobre o mundo espiritual, até o livro 13º, E a Vida Continua, não é? Nos revelando sobre a vida no mundo espiritual. Outra questão importante é que o título tem a ver a medicina mediúnica do futuro, mas claro que já se pratica hoje. Então, reparem, na superfície ou na crosta estão os doentes todos, com problemas clínicos e mentais. O centro espírita, a casa do caminho nos moldes do que nós aprendemos no livro de Emmanuel, chamado Paulo e Estevão, né? A casa de Pedro, fora a primeira igreja legítima
do cristianismo primitivo, onde nós tínhamos os apóstolos, onde tivemos Jesus antes do drama do Calvário, curando em inúmeros momentos entre os terapeutas amorosos, o próprio Cristo e os doentes com lepra, hanseníase, com surdo-mudez, com paralisia, com cegueira, com hemorragia, com problemas reumatológicos, não é? Então, a ideia qual é? A ideia de que o centro espírita, ele está na crosta. Então, os médiuns numa equipe mediúnica, na verdade, eles estão todos ligando as esferas de vida do mundo espiritual e o plano físico, onde estão os doentes, que supostamente são aqueles que nós gostaríamos de beneficiar. E reparem, o centro espírita na crosta, no Rio de Janeiro, em Manaus, onde seja, ele está no meio do caminho entre realidades espirituais superiores que coordenam, que amam, que iluminam, que protegem, que cuidam, que velam, e as zonas inferiores, onde estão espíritos obsessores ligados aos doentes com problemas mais sérios no mundo inteiro. Eu poderia dizer para vocês, pelo menos, a se considerar melhor no futuro, quem sabe, mas algo que eu diria com toda a naturalidade: ninguém tem uma doença importante sozinho. Não estou falando de familiares que ajudam, não é? Não é isso. Eu quero dizer assim, não há doença importante sem obsessão. Sem espíritos que, mais ou menos conscientes, com mais de um tipo de vinculação, né, estão ligados ao processo de adoecimento. Por quê? Porque tem a ver com as questões antigas de cada doente de hoje. Então, se uma pessoa, um jovem, uma criança, tem crises convulsivas, repetitivas, algumas delas até fazendo parte de síndromes neurológicas relacionadas à eletrofisiologia, né? Na verdade, existem síndromes delicadas ligadas a questões genéticas. Quando nós abrimos um caso assim, há um mundo de questões para serem tratadas. Tratando-as com o recurso da equipe mediúnica, tudo muda. E eu vou mostrar alguns casos, talvez ainda hoje. Outra ideia, uma pessoa tem uma neoplasia, seja de colo de útero, seja de ovário, de próstata, de mama, de pulmão, de fígado, de cérebro, eventualmente de cólon, né? De estômago. Qual é a ideia? Ninguém está sozinho. Porque ninguém faz uma neoplasia num grau especialmente mais moderado ou grave, sozinho. Mas como é isto? Abrindo cada caso oncológico, nós encontramos contextos do pretérito. Pode ser qualquer dos tumores lembrados, pode ser um linfoma Hodgkin, um linfoma não Hodgkin, pode ser uma leucemia mieloblástica aguda, que é uma neoplasia também, né? Ou uma policitemia vera, com certas manifestações mais delicadas. O que acontece? Espíritos. Quando você cuida deles, o doente sempre melhora, em graus diferentes, dependendo do contexto mais global, né? Mas a equipe mediúnica, ela tem que ser capacitada para lidar com contextos mais profundos. Porque ninguém adoece sem espíritos, mas também ninguém adoece com gravidade no seu drama expiatório, sem contextos espirituais que às vezes são muito delicados e que vão merecer um atendimento mediúnico, vamos chamar assim, à altura do que há por trás daquela doença. Então, a ideia qual é? A ideia de que a obsessão é o maior flagelo da humanidade.
todos os dramas mais importantes têm a ver com a influência persistente, hostil, de espíritos de natureza equivocada, inferior. Né? Esse é um outro tema para um outro encontro, talvez até dentro de um seminário. Então, a mediunidade é, eu diria, o tesouro instrumental da nova medicina. Tanto é que eu posso vislumbrar com vocês, no futuro, todos os hospitais da Terra terão reuniões mediúnicas. E a ideia é de que o espiritismo vai se tornar conhecido ao longo do tempo, com o passar das décadas e os séculos, de toda a realidade, porque a sua origem é divina com Jesus. Jesus não é o divino pastor para alguns apriscos de ovelhas do mundo. Ele é para o rebanho inteiro. Então, ele enviando o Consolador, ele envia uma estrutura, né, envolvendo grandes espíritos para contemplar o mundo todo. É uma questão de tempo. Hoje, nós espíritas somos alguns poucos, se nós comparamos com quase 8 bilhões de encarnados. Se você vai na maioria dos países europeus e pergunta o que é espiritismo, quem é Allan Kardec, ninguém sabe. Nós estivemos, há algum tempo atrás, no Instituto de Yverdon-les-Bains, que fica perto de Genebra, na Suíça, onde Allan Kardec era menino estudando com Pestalozzi. Ninguém tem ideia de Allan Kardec, só a secretária, de tanto que ela ouviu nós brasileiros perguntando se naquelas dependências do castelo de Yverdon-les-Bains existe alguma referência sobre Allan Kardec. Nem ali eles têm. Enfim, vamos voltando. Medicina espírita. Hoje, nós colocamos o adjetivo espírita, mas eu diria para vocês, numa ideia de antecipação, né? Com uma chance imensa de que aconteça exatamente assim, nós um dia, pode ser daqui a 500 anos, não sabemos, as bases já estão. Nós vamos apenas usar medicina. E quando falamos de medicina, vai estar implícito, vai estar incluso as questões que agora parecem novidade, porque nós estamos vivendo os primeiros momentos dessa interciência, que é a mescla entre a medicina, com tantos milênios de sua existência no planeta Terra, e a doutrina espírita, que é ciência. E o que ela tem de ciência é muito voltado para o fato espírita, que é o fato mediúnico. Então, vamos adiante um pouquinho e seguiremos conversando. Então, essa medicina espírita, ou medicina da alma, hoje ela tem 2 pilares principais: a desobsessão e a fluidoterapia. De tal maneira que o magnetismo terapêutico, o magnetismo de cura que Allan Kardec tão bem estudou e publicou no Livro dos Médiuns, e que muitos dos espíritas, infelizmente, não estão dando o devido valor. Nós temos, claro, que o passe convencional, durante ou logo após a palestra público-doutrinária. Nós temos a fluidificação das águas, mas nós podemos, e nós vemos isso em inúmeras casas espíritas do mundo todo, nós mesmos temos nos enfronhado e procurado divulgar essa questão, a ideia de uma fluidoterapia, não a do trabalho público apenas, mas uma fluidoterapia para doentes, em ambientes do centro espírita, consagrados com macas ou camas para os doentes com câncer,
com problemas cardíacos, com problemas hematológicos, com problemas digestivos sérios e mentais, deitarem para receber uma ajuda a partir de médiums ou de colaboradores que, mesmo não tendo mediunidade ostensiva, têm o fluido magnético e, aprendendo a lidar, serão agentes auxiliares nessa nova medicina. Então, os dois aspectos mais importantes seriam a desobsessão, porque há espíritos sempre, e quando nós cuidamos deles, o quadro todo tem uma evolução melhor, e a questão da fluidoterapia. E nós tínhamos lembrado a questão do centro espírita e a Casa do Caminho. Então, o centro espírita é um hospital? Não. O lugar mais importante na sociedade é a casa espírita, sendo aquela que vai permitir a divulgação da doutrina. A divulgação pela palavra e a divulgação pelo exemplo. Mas a igreja primitiva era um grande hospital. Claro que era pequeno em comparação ao que temos hoje na realidade, mas era como que um ambiente para receber doentes. Era um ambiente de cura, de magnetismo. Todos os apóstolos, além do próprio Divino Mestre Jesus, eram excepcionais médiuns de ectoplasmia e com outras expressões mediúnicas também. Por isso que os paralíticos andavam. Por isso que os cegos tinham de volta, de algum modo, a sua visão. E assim sucessivamente. Né? Existem outras questões, eu me lembrei agora de um evento muito bonito dos apóstolos, né? João, Pedro, Tiago, na porta de Jerusalém, na porta do templo de Jerusalém. E ali as pessoas acorriam para escutar a palavra dos sacerdotes. E um determinado paralítico, numa altura, ficava ali na porta, como acontece hoje em outros templos. E paralítico, imóvel praticamente. Quando eles, apóstolos, chegavam, né, naquela altura, ele, o paralítico, olha para o apóstolo. E há uma troca de olhares. E há uma súplica do paralítico por dinheiro. Porque o próprio paralítico não imaginava o que vinha pela frente, a partir da dedicação apostólica daqueles que estavam ali. Eram 3. E aí o que acontece? O apóstolo chega e diz: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. E impõe a mão. No que ele impõe a mão sobre o paralítico levanta e anda. Como acontece na casa de Pedro com Natanael ben Elias, que é o nome do paralítico de Cafarnaum, que é também uma história muito bonita, mas para nós vermos num outro momento. De tal maneira que essa é a fluidoterapia. É o fluido vital que vem do duplo etérico, que vem, vamos dizer assim, com a relação com o ectoplasma, que só o corpo físico possui. O mundo espiritual não tem ectoplasma. Por isso que muitas reuniões é natural que se tenha médiuns de ectoplasmia no ambiente que tem a ver com o chamado magnetismo de cura. Tentando agilizar um pouquinho o nosso estudo, para termos uma ideia, abordagem espírita das doenças mentais. Então, reparem, o drama do transtorno do espectro do autismo. Ninguém sabe de onde vem,
nós estamos começando a saber. Mas pela psiquiatria convencional, não é? O número, olha a figura do gráfico, um crescimento exponencial do número de pesquisas e do número de casos no mundo inteiro. Há 20 anos atrás, quem é médico hoje e teve a sua graduação, pós-graduação, etc., residência, há muitas décadas atrás, nunca tinha ouvido falar em autismo. É uma doença, um transtorno que foi descrito por Leo Kanner em 1943. Portanto, temos há 77 anos o primeiro trabalho, com 11 casos. E aí, o que acontece? Houve um crescimento avassalador. Isso tem a ver com transição planetária, isso tem a ver com providências do alto para que esses espíritos com certas dificuldades sejam bem acolhidos pelos respectivos pais, familiares e médicos e outros profissionais dentro de uma multidisciplinaridade para beneficiar as nossas crianças dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, há 20 anos atrás, nós tínhamos um caso de autismo para cada 15 mil crianças nascidas normais. Neste slide, nós temos uma ideia do CDC de 2014. Já era uma criança para cada 68. Na última estatística, uma criança para cada 59. Nós vamos aprendendo a auxiliar em todas essas questões, como espiritualizando a psiquiatria. De tal maneira que a reunião mediúnica de desobsessão e a fluidoterapia espírita, haja vistas várias alterações cerebrais, pequenininhas, mas muito relevantes, que o encéfalo, o cérebro dessas crianças apresenta, né, incluindo o aumento da inflamação, aumento de PCR no plasma dosado, a ideia de um cérebro inflamado dificultando o neurodesenvolvimento, aí entra a fluidoterapia. Mas para que a fluidoterapia tenha melhor efeito, nós temos que trabalhar a questão antes da desobsessão. Porque senão, não é, o conjunto dos espíritos, eles vão embarreirando o benefício da própria fluidoterapia. Eu diria que há aí, vamos dizer assim, toda uma ciência, que é a médica, que nós temos que trabalhar encontrando espaço para isto. Vejam a questão de uma revista, que é a melhor revista europeia de medicina, The Lancet, 2013, as montanhas dos problemas psiquiátricos. E em azul, a depressão. Logo depois, a ansiedade. Por causa da pandemia, o número de casos dobrou. Tanto no Reino Unido, como nos Estados Unidos, como no Brasil. Dobraram os números da depressão e do suicídio. Dobrou também dos distúrbios de ansiedade, de dependência química, de alcoolismo e de suicídio. Para que nós tenhamos, de novo, com estas estatísticas, aliás, muito tristes, não é? Uma ideia de que mundo é este, de quem somos nós. Isso aqui não é referência de mundo para nada melhor do universo. Assim como você vai, eu gosto de lembrar disso, como você, por exemplo, você vai a Paris, vamos dizer, quem possa ter ido um dia, você vai pensando numa questão de conhecer o Louvre, que é o melhor museu do mundo, a Torre Eiffel, o Palácio de Versalhes, que fica um pouco distante da própria Paris. Você quer visitar Notre-Dame, você quer visitar inúmeros aspectos, a Champs-Élysées, por exemplo, né? Mas você não vai a Paris para visitar um hospital de la Salpêtrière, que tem a ver com a Sorbonne. Ele é lindo de se visitar, né? Mas ele é um hospital, então você não vai fazer uma viagem
né? Para ter uma ideia de Paris, você não vai no hospital de Paris. Paris é a cidade-luz, é uma outra questão. É a mesma coisa no universo. O que é a vida típica divina não é o que nós temos aqui. Deus está aqui, claro, né? Mas é um grande Pai, não é? Pela providência dele, reunindo num planeta que é um dos muitos hospitais da vida universal, aqueles que precisam de uma determinada conciliação com a lei divina, de uma determinada medicina que agora vai seguindo nessa direção. Eu me lembro de Manaus, há 3 anos atrás, né? Um amigo querido nos telefona, convidando para que nós fizéssemos no Congresso Amazonense de Cardiologia a abertura do Congresso. E eu acreditava que ele ia convidar para eu falar de arritmias cardíacas, de miocardiopatias dilatadas, de transplantes cardíacos, de doença valvular crônica reumática, arritmias severas, enfim, aspectos da cardiologia moderna. E vejam o slide título que eu usei naquela altura. Por quê? Porque já vai existindo uma mentalidade a favor de algo lindo que se chama a fronteira espiritualidade e medicina. E aqui não é o exemplo quanto às doenças cardiovasculares. Aqui, na Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro, nos chamaram, né, numa altura, também no mesmo ano de 2017, para que eu conversasse com os colegas cardiologistas sobre repercussões fisiológicas determinadas por aquilo que está muito em voga em medicina, que é religiosidade e espiritualidade, denotando os passos que estão sendo dados nesse sentido. Aqui uma ideia de uma reunião de fluidoterapia aqui do nosso lado, em que nós temos um amplo salão, nós temos uma equipe fazendo a abertura do encontro e pessoas doentes, nas macas, doentes de todo tipo de patologia, recebendo a fluidoterapia espírita, que é um dos pilares da medicina da alma, a nosso ver, pelo menos nos dias atuais. Vocês lembram de Nosso Lar? Aqui a mesma fluidoterapia. Aliás, se nós temos a fluidoterapia no lado material da vida, no plano físico, é porque nós estamos tendo notícias do além. E muitas notícias vieram por André Luiz. E a ideia de Clarencio, por exemplo, aplicando passes e a fluidoterapia no abdômen de André recém-desencarnado, num pós-operatório de uma cirurgia que tinha por objetivo o tratamento cirúrgico, a retirada de um adenocarcinoma de cólon. E aí ele foi para o mundo espiritual ainda precisando de tratamento. Então, meus amigos, talvez durante mais ou menos uns poucos minutos, para nós ilustrarmos algumas questões ligadas a esta fronteira, se vocês me permitirem, eu poderia contar alguns casos para vocês, porque eles são ilustrativos. Muito bem, então vamos adiante. Esse é o caso do Rodolfo. Eu estava numa quinta-feira em Copacabana, no nosso grupo espírita, com uma lista de casos para que a equipe atendesse. Algo que eu programo direitinho para que a reunião seja a mais produtiva possível. Quando eu estava quase fazendo a prece de abertura, uma trabalhadora que havia se atrasado, a Isabel, ela chega muito assim ansiosa e logo que ela entra, né, ela diz: Sérgio, temos que atender hoje mesmo um caso. Eu falei: tá bom, Isabel, espera só um pouquinho, procure se adequar à reunião, vamos fazer a prece
E se é assim, a Isabel é da área da saúde. Você, então, vai nos contar o caso. Dito e feito, fizemos a leitura de Emmanuel, fizemos a prece de abertura, e, apesar de ter a minha lista de casos que eu pretendia atender, eu falei, Isabel, o que houve? Aí ela fala de Rodolfo. A Isabel é fisioterapeuta, e a esposa de Rodolfo também. E a esposa de Rodolfo, na quinta de manhã, naquele mesmo dia, ela liga para Isabel e diz, Isabel, aos prantos, e diz, Isabel, a rotina da terapia intensiva de um dos melhores hospitais, onde a própria esposa de Rodolfo trabalha, os médicos vieram me dizer, olha, nós não temos mais esperança de que ele sobreviva. E aí ela conta toda a história para Isabel, e a Isabel, ao chegar na reunião, me coloca a par. Qual era a ideia? Rodolfo, um jovem no Rio de Janeiro, completamente rígido, faz uma gripe, né? A partir deste quadro viral, ele evolui para uma pneumonia bacteriana pneumocócica, que, em geral, ainda mais em jovens, tem uma evolução muito boa. Muitas vezes, até, uma pneumonia pode ter uma recuperação até sem o uso de antimicrobianos, apesar de que nós sempre os utilizamos, escolhendo o melhor para aquele patógeno. Pois bem, eles fizeram isto, e o Rodolfo, em vez de melhorar com a terapêutica proposta em ambulatório, em consultório, ele vai piorando, e ele desenvolve uma pneumonia bilateral extensa, grave, com insuficiência respiratória aguda. Vai para esse hospital, entra pela emergência, é levado direto para o CTI, e essa fotografia é dele internado em coma induzido em prótese ventilatória, como nós costumamos dizer. Pois bem, por que ligaram, por que houve aquele encontro e aquela emoção toda da esposa? Porque algo muito incomum, quando ele é colocado em prótese, em geral nós deixamos o paciente com 30% de oxigenação, 40% nós chamamos de FiO2. E aí o que acontece? Ele ameaçava fazer uma parada cardíaca. E os colegas tiveram que mantê-lo com um oxigênio a 100%, que normalmente na terapia intensiva nós não utilizamos, a não ser durante alguns minutos numa situação de pós-parada cardíaca. Pois bem, Rodolfo permaneceu durante 15 dias usando obrigatoriamente oxigênio a 100%. Quando tentavam diminuir a concentração de oxigênio no ar inspirado, o coração bradicardizava. Eles aumentavam de novo e o coração voltava a uma frequência razoável. Por isso eles entenderam, olha, senhora, nós usamos tudo o que nós sabemos. Não é? É um hospital de alto nível. E ele não responde a nada. E aí a reunião entre a rotina da terapia intensiva e a esposa foi nesse sentido, olha, estamos esgotando as possibilidades do tipo, então, prepare-se para o pior. E aí que ela liga para Isabel. Pois bem, quando eu ouvi essa história, eu falei, eu vou deixar a minha lista de lado e vamos cuidar do Rodolfo. Isso é uma emergência, vamos dizer assim, né? Risco iminente de vida por esse cenário clínico. Abrimos o caso, como costumamos dizer, guerra. E em tempos muito antigos, o Rodolfo de hoje havia gerado muito sofrimento como, vamos dizer assim, um general, fazendo uma analogia, né? Na época não se usava esse termo.
de tal maneira que o cenário que os médiuns viam era um cenário de completa destruição, de espíritos, mesmo depois de tanto tempo, ainda em condições andrajosas, rastejando pelo chão, estropiados, sangue, né, manchado, né, em diversas partes do corpo e dos uniformes, porque havia sido um confronto entre dois exércitos. E ele era um comandante muito austero, para dizer pouco. Pois bem, existem recursos, não vamos poder entrar hoje em detalhes, faria parte, talvez, de um seminário. Existem recursos para nós cuidarmos, em vez de um de cada vez, de todas aquelas vítimas, de todos ao mesmo tempo, usando campos magnéticos que vamos aprendendo com os recursos da física, mas tudo muito simples. É só nós nos debruçarmos sobre esse tipo de estudo. Enfim, tudo aquilo que foi visto foi tratado. Então, eram centenas de vítimas dos dois exércitos. E Rodolfo tinha toda uma responsabilidade naquilo. Todos eles foram resgatados. Os seus perispíritos sanados, em relação a tudo que os perispíritos aqueles sofreram por ocasião daquele conflito, e eles foram separados de Rodolfo, porque o sofrimento deles pesava sobre o sistema imunológico, sobre a condição física de Rodolfo. E eles são levados para postos de atendimento e hospitais de uma colônia que nos dá cobertura para essas atividades. E aí, como eu tinha uma lista de outros casos para ver na mesma tarde, eu falei, olha, então, diante de tudo que se pôde fazer por todos estes irmãos, eu vou encerrar para ver os outros casos. Quando eu penso e começo a dizer isto, uma médica pediatra, Soraya, ela diz, alto lá, levanta o braço e diz, Sérgio, o espírito tal pede que eu te dê um recado. Se você, Sérgio, quer ajudar Rodolfo mesmo, é preciso continuar. Ou seja, eu pensava de dosar as horas de trabalho para contemplar mais casos, mas veio logo um alerta, é preciso continuar. E aí veio uma outra questão, não vou entrar em detalhes, mas é uma questão da vida atual de Rodolfo. Por causa de inveja, por causa de questões de trabalho, havia um colega que havia feito um trato com uma espiritualidade inferior para que Rodolfo adoecesse e morresse. Isso existe num mundo tão atrasado ainda como o nosso. Quando eu aceitei a ponderação do espírito que desejava que a reunião a favor de Rodolfo continuasse, nós nos deparamos com esta questão, com o mesmo grupo de médiuns, cuidamos de tudo que aquela demanda requeria, graças a Deus, a equipe e estudo e preparo para isto também. E aí, depois que tudo foi sanado, neste segundo contexto, importantíssimo, porque esse contexto acionou o drama antigo, onde Rodolfo tinha responsabilidade. E aí, por causa dessa conjugação de fatores, o resultado estava ali no hospital. Pois bem, encerramos o atendimento para Rodolfo e eu disse, Isabel, faz um favor para mim, eu sinto que vem algo bom, apesar de tanta gravidade. Peça à esposa para fotografar cada dia uma ou duas fotos, reunir isso e me mandar. Diga para ela que nós atendemos, até para servir como um elemento de consolação. Pois bem, essa é a primeira foto.
A reunião foi na quinta, a Isabel falou, hoje, quinta, eu não vou mais. Mas pode ser amanhã, Isabel. Essa é a foto de sexta-feira. E aí, a esposa, no afã de contribuir, tirou 200 fotos e nos mandou a partir de um disquete que se usava naquela altura ainda, né? Isso tudo já mudou muito. Pois bem, aqui no mesmo dia, uma foto da esposa sobre o seu marido, um pouco mais de perto, ele entubado, ventilado, com edema periorbitário, em coma induzido por fentanil, midazolam e coisas do gênero, né? E aí o que acontece? Quando foi domingo, as coisas começaram a mudar para a surpresa dos colegas. Os colegas que estavam, é uma expressão coloquial, jogando a toalha numa ideia de uma desistência, né, se surpreenderam com uma mudança nos parâmetros clínicos, ventilatórios, gasométricos e radiológicos. E a necessidade de oxigênio foi sendo progressivamente menor. Essa foto é de mais 3 dias depois, porque ela me mandou tantas fotos e eu selecionei algumas para mostrar para vocês. Então, aqui ele já está fora de prótese, ele está apenas com enriquecimento de mistura de O2 pela cânula da traqueostomia e umidificação do ar inspirado, porque a traqueostomia exige sempre isto, né? De um lado, a irmã, e do outro lado, aquela de cabelos lisos, a esposa, fisioterapeuta, colega da Isabel, que trouxe o caso. Então, este é um caso que os próprios colegas de um dos melhores CTIs do Rio de Janeiro até hoje não entenderam como é que a coisa mudou, como que quase que de uma hora para outra. Então, é um caso ilustrativo de, mesmo numa situação clínica muito grave, ou muito especialmente por isto mesmo, cabe a reunião mediúnica e a fluidoterapia espírita. Esse é um outro fisioterapeuta e o sorriso dos dois nos dão uma ideia de como tudo mudou. Rodolfo passou a ter uma vida inteiramente normal, nunca teve mais nada, e o que ele guardou daquele episódio foi apenas uma pequena cicatriz daquela traqueostomia dos últimos dias da internação. Vejam isso. Amigos, alguns desses vídeos eu coloco, né, para que nós tenhamos uma ideia das dificuldades que, aliás, nem todos os colegas médicos se deparam no dia a dia da sua atividade profissional. Muito bem, então, a mãe, né, é uma família do Rio de Janeiro, a mãezinha, sabendo dessas reuniões, dos resultados que nós costumamos, né, divulgar em certos eventos, ela chegou, né, através do WhatsApp, dizendo que o Lucas é um menino queridíssimo, mas que tem o diagnóstico de autismo já há muito tempo. E que o autismo dele é muito importante, eu diria moderado para severo, né? Como vocês puderam ver num vídeo que eu pedi a ela que fizesse e me enviasse para que eu estimasse a gravidade, porque são muitos os pedidos, as solicitações, e eu ajo como médico, eu vou sempre colocando na frente, dentro de um sentido de razoabilidade, os casos mais graves. E aí, quando eu vejo esse vídeo no meu celular,
eu entendo que é um caso para aquela semana, mesmo sabendo que ele é um caso já de anos e anos de diagnóstico, recebendo o que há de melhor, tanto da medicina convencional, da psiquiatria infantil, como dos colegas da multidisciplinaridade que as crianças essas tanto necessitam, né? Fonoaudiologista, nutricionista, fisioterapeuta e outras áreas interessantes também. E aí o que acontece? Quando eu olho, eu falei, vamos abrir. No que nós abrimos o caso do Lucas, guerra. Só que uma guerra bem mais recente, com questões muito sérias. Eu não vou pormenorizar, porque a ideia é apenas, por agora, pelo adiantado da hora, nós apenas mostrarmos algumas questões ilustrativas. Pois bem, cuidamos de todo aquele contexto. Um contexto muito mais sério e muito mais amplo do que o anterior. Feito isto, nós sugerimos que a mãe, como são de família no Rio de Janeiro, trouxesse o Lucas para receber o passe todas as semanas, para a fluidoterapia espírita, deitando na maca para receber de um médium sem mediunidade ostensiva ou de uma médium com ela, o melhor fluido para diminuir as alterações cerebrais que toda criança autista tem. Alterações da conectividade do corpo caloso, alterações das mini colunas cerebrais, o processo inflamatório cerebral, né? A diminuição de neurônios espelho. Existem mais ou menos 6, 7 itens de alterações neurológicas, neuroanatômicas. Mas tudo isso é consequência do que existe no perispírito e das raízes que levam a isso, que são raízes espirituais. E cuidando delas, o paciente melhora. Aqui ele no colo da avó, mais ou menos 10 dias depois, numa situação muito mais amena. Aqui com a mãe, não é? Também numa situação já bem pacificada, né? Serena. Então, ele continua sendo uma criança com autismo, mas com muita melhora clínica. E ele, até antes da pandemia, ele vinha semanalmente naquilo que nós chamamos de fluidoterapia espírita. Por quê? Porque como ele chegou para nós já com uma certa idade, o que acontece? O cérebro já se desenvolveu com certas alterações. Para mudar isso tudo, nós temos que tratar a origem espiritual como fora feito, mas como que buscar a fluidoterapia reiteradamente, com vistas à mudança celular, biológica, bioquímica, do grande conjunto da anatomia e das funções da neurofisiologia desta criança, com o seu corpo, com o seu cérebro, com o seu encéfalo. Então, este é um caso também que nos chegou, que teve uma evolução muito satisfatória. Esse é um outro caso. Eu estava nos Estados Unidos, perto de Boston, num centro espírita, num domingo pela manhã, terminando uma palestrinha. Trabalhadores da Última Hora é o nome do grupo, um grupo muito querido, onde eu estive algumas vezes. E aí, quando eu estava já me preparando para encerrar o estudo, eu vejo uma família, um casal, trazendo uma criança num carrinho de criança especial. E eu olho, né, e vejo que é uma criança sindrômica, como a gente diz, por causa do facies. Pois bem, esperei a reunião terminar, né, concluímos a exposição doutrinária, ficamos para conversar, porque alguém da direção da casa tinha solicitado aos pais que viessem ter conosco para conversar sobre a Ana, né?
E, dito e feito, ficamos uma meia hora conversando e elas me explicaram, né, tanto a irmã mais velha, o pai e a mãe, que ela nasceu com um problema genético, neurológico, e ela tinha muitas convulsões. Pois bem, aí eu pedi, olha, eu vou voltar daqui a alguns dias para o Brasil. Me manda os vídeos dela em crise. E aí esse é um deles. É uma crise convulsiva. É uma criança muito bem tratada. Ela não está fazendo uma crise de ansiedade. Ela está muito bem alimentada, muito bem envolvida amorosamente. É um período de crises. Aconteciam 30, 40 crises por dia. Não eram crises tônico-clônicas generalizadas, mas eram crises espásticas. Essa era a cadeirinha que eu a tinha visto chegando na casa espírita. Vejam as convulsões. É como estado de mal epilético. Uma atrás da outra. E vocês acham que o quadro clínico respondia aos medicamentos dos melhores neurologistas da região? Estamos nos arredores de Boston, uma das melhores medicinas do mundo. A família mudou-se para os Estados Unidos por causa da Ana, em busca de um tratamento mais próspero, talvez, né? Enfim, entramos no caso dela. Aqui é mais um vídeo que a família me mandou quando eu já tinha voltado para o Rio de Janeiro. Reparem o tormento, reparem como que as dificuldades, não é? Os gritos, o choro, a espasticidade. Vocês já imaginaram isso todos os dias? Enfim, para resumir, abrimos o caso o quanto antes, guerra. E ela tinha muita responsabilidade num determinado cenário de guerra. Cuidamos, cuidamos, cuidamos. Quando foi um mês depois, sem que eu tivesse notícias, eu recebo um vídeo. E era um vídeo que mostrava a Ana, agora com o irmãozinho, num parque, num domingo, numa ocasião que nunca tinha existido antes. Ela brincando, sentadinha, com todos os familiares, de tanta felicidade na família, pela condição melhor. Né? E todos ali naquela manhã de domingo, num outro domingo, claro, mais ou menos 30 dias depois do atendimento, em que ela estava... Esse tipo de imagem seria inviável antes. Essa é a irmã mais velha, adolescente. O sorriso diz tudo, não diz? Então, aí ela me mandou mais um, ela agora no mesmo parquinho, de pé, ainda fazendo fisioterapia, mas andando e curtindo o chafariz. Essa experiência ela nunca tinha tido antes, porque era impossível. Pois bem, desobsessão. E a fluidoterapia foi recomendada que fosse feita como coadjuvante no próprio Grupo Espírita Trabalhadores da Última Hora, onde tinha havido aquele encontro. Posso contar? Esse é um caso de uma síndrome rara chamada Prader-Willi,
que tem manifestações neurológicas. Vocês estão vendo o que é vídeo? Por causa do brinquedo que está se movimentando. Quem não se movimenta? A Lívia. Com 2 meses, ela tem como que um dano neurológico e ela não se movimenta. Parece que ela está em sono profundo, mas ela está acordada. Mas ela não mexe nada do pescoço para baixo, como se costuma dizer. Como se fosse uma tetraplegia. Então, essa é uma síndrome delicada que tem graus diferentes de gravidade, apresentações clínicas diferentes. Esse é um caso de São Paulo. Pois bem, entramos nesse contexto a pedidos, e aí o que acontece? Os vídeos novos chegaram depois. De novo, eu estou me furtando de entrar nos detalhes do que foi visto no mundo espiritual, mas sempre a mesma regra. A espiritualidade superior levanta o véu para nós olharmos. Mostram o contexto e nós vamos cuidar do contexto. Durante meia hora, 1h30, dependendo da gravidade, da extensão dos determinados contextos relacionados ao sofrimento por uma infinidade de doenças. Muito bem, o que acontece? Olha o segundo vídeo, a Lívia ainda bebezinha, com os mesmos 2 meses, já fazendo fisioterapia. Reparem que ela não se mexe. A fisioterapeuta está cuidando. Não está? Força. Vamos, Lívia. Ela está acordada, menina, mas não se mexe. Ela é completamente hipotônica, como nós dizemos. E aí o que acontece? Depois desse vídeo, houve o atendimento nos moldes de uma desobsessão especial, eu diria, porque é uma equipe há mais tempo preparada e com alguns subsídios que também eu não vou particularizar por agora. E aí, mais tarde, olha a Lívia com 8 meses. Ela agora mexe tudo. Mexe tanto quanto qualquer criança. Entende? Para os colegas que viram a Lívia, eles prepararam a família do tipo, olha, ela tem 6 meses de vida. E com 8 meses, olha o jeito da Lívia. De novo, os médicos não entendem isso. Como é que um Prader-Willi, depois daquela situação, evolui para uma situação, e brincando, você teria que dar calmante de tanta, vamos dizer assim, movimentação, brincando um pouco, né? Então, ela depois me manda mais adiante um outro vídeo. Aqui é a Lívia agora com 2 anos, saltitante, dançando num aniversário de uma vizinha. Prader-Willi tem a ver com questões genéticas, mas tudo que é de origem genética, mutagênica ou hereditária, tem a ver com as questões da alma imortal. Portanto, vidas pregressas e leis divinas contrariadas. Ou seja, toda doença, generalizando, é colheita, é uma colheita obrigatória de uma semeadura que era livre, só que foi equivocada, como todos vocês. Esse é um caso de Salvador, Bahia. Talvez porque tenham assistido algum vídeo ou qualquer apresentação, a mãe fez contato conosco falando do seu filho Guilherme, autismo na Bahia. E um autismo severo também, como alguns vídeos podem nos mostrar, né? Guerra.
cuidamos. Eu vou mostrar, então, para agilizar um pouquinho a sequência dos vídeos. Reparem de novo o desespero da criança, a autoagressão, dias e noites, anos a fio. Muito delicado tudo, meus amigos. Cuidamos. Gui, dá um tchau pra mamãe. Gui, dá um tchau pra mamãe. Assim, vá. Agora, dá um tchau. Enfim, um sorriso, né? Repararam o sotaque baiano da mãe? Muito bem, teve depois um segundo atendimento, e aí ela grava ao final dele mais esse vídeo. Tudo bom? Tô gravando para lhe desejar uma boa noite, né, Gui? Dá um tchau para o doutor Sérgio, Gui, dá? Aê! Caso lindo também. Olha lá. Lindo também. Esse foi um caso bastante delicado. Eu vou resumir a história. Essa criança, a mãe nos telefonou lá de Sydney, na Austrália, onde eu já tinha estado algumas vezes. Ela lembrou de um estudo, de uma palestra, naquela época era presencial, né? E aí ela voltou muito assustada do ecocardiografista, melhor, do ultrassonografista do pré-natal, porque mostrava na avaliação pré-natal um cérebro alterado, com ventrículos laterais muito grandes. O colega ultrassonografista, né, ele nunca tinha visto aquilo, pediu que a mãe procurasse um neuropediatra, e inúmeros profissionais, num país em que a medicina é excelente, né? Eles também não conheciam isto, né? E nós atendemos quando ainda a criança estava dentro do útero materno. Não abrimos para a mãe, porque o problema era a cabecinha do filho. Abrimos o caso e era um contexto de guerra, bem recente, que era a Guerra do Vietnã. Ele era um piloto de caça americano. Enfim. Atendemos, o tempo passou, não tive maior retorno, mas quando não tem retorno, em geral, é porque as coisas seguiram bem, até que ele nasceu, e com 10 dias de vida, ele nasceu completamente bem. Até o 10º dia, nunca ninguém notou nada. Quando, então, ele começa a apresentar esses movimentos involuntários com a cabeça e com os braços. Então, os colegas tentaram equacionar, entender, né? Tiveram muita dificuldade, ninguém viu antes um caso assim, e eu disse, olha, gente, isso tem jeito, pedi para que ela mandasse o vídeo, isso tem jeito de uma síndrome extrapiramidal, nos moldes de Parkinson, coreia, atetose, balismo, distonia de torção, enfim, tudo relacionado ao sistema extrapiramidal. E, fazendo ilações, os ventrículos laterais, eles são envolvidos por tálamo, por núcleo caudado, núcleos lenticulares, as estruturas diencefálicas, incluindo os núcleos da base envolvidos nos circuitos extrapiramidais.
Pois bem, eu falei, olha, tem que abrir de novo, que era tudo que, aliás, os pais queriam. E aí abrimos, era uma outra guerra. Só que dessa vez, além de cuidar das vítimas todas, e ali foi um número muito grande de vítimas, tudo atrelado ao renascimento dele, a esse espírito voltando, né, numa família com pais brasileiros morando na Austrália. O que acontece? Eu tive vontade de utilizar um recurso que, assim, duas coisas. Cuidamos do que havia, depois o espírito do menino foi trazido em corpo mental, como nós dizemos, e incorpora na médium ao meu lado. Só que não bebê, mas numa figura de um jovem, já um espírito completamente arrependido do que havia feito e retomando a vida física agora com alguma questão kármica, mas muito sentido por tudo que tinha promovido, claro que cumprindo ordens dos seus superiores, mas fazendo aquilo com um pouco de ressentimento sobre o exército contrário. E foi ali que ele se comprometeu. Enfim, existe uma coisa que se chama ideoplastia, e eu vou resumir. Eu moldo, por conhecer neuroanatomia, eu moldo um cérebro novo, fluídico, forma pensamento, e ideoplastia são a mesma coisa. Está lá na codificação. E nós utilizamos o fluido da equipe, dos integrantes da equipe, e é como se eu materializasse um cérebro. Não chega a ser algo que todos veem, mas é algo formado de moléculas, de átomos, de partículas subatômicas. Então, essa estrutura, a partir de um determinado momento de elaboração mental, né? André Luiz se refere à ideoplastia várias vezes, ele começa a ficar iluminado pela ação do mundo maior a favor do êxito daquele empreendimento. E eu acoplo aquele cérebro no cérebro do espírito que estava ao meu lado, que é o próprio menino. E depois, assim como o anjo de guarda e a equipe o trouxeram de Sydney, o levaram de volta para perto do seu corpinho, praticamente de um recém-nascido. Pois bem, o que acontece? Ela mandou ainda alguns vídeos. Vocês nunca vão ver isto, no sentido destes movimentos. Isso aí é muito raro. Por isso que eu disse essa frase. Ele está alimentado, ele está trocado, higienizado, pais muito amorosos, o pai filmando com o celular e a mãe, Viviane, aconchegando a criança para ver se ela parava de chorar. Mateu é o irmãozinho mais velho. Então, ele estava usando a caminha do Mateu, mas o nome dele é Luca. Calma, Luquinha. Vocês vejam que é atípico. São movimentos repetitivos de uma determinada frequência, são oscilações dos mesmos grupos ou segmentos do corpo, grupos musculares. Não é? Por quê? Porque esse sistema ele é modulador entre agonistas e antagonistas, que movimentam um determinado segmento qualquer do corpo, que não funcionavam. Pois bem, fizemos o segundo atendimento. Mais uma vez, ele ainda apresentando, isso é antes do segundo atendimento. O primeiro foi ele intraútero.
Esse é o primeiro vídeo depois do atendimento, aquele. Reparem que os olhos, o olhar dele já mudou. O pai filmando com o celular de novo e a mãe, a Viviane, banhando a criança. Aí vocês já não vão ver mais nenhum movimento daqueles. Reparem que ele ainda é tão pequenino como nos vídeos anteriores, porque foi mesmo uma questão de dias. Opa! Aqui, ele vestido logo depois daquele banho. Reparem o bocejo que ele vai dar agora, mas aquele tipo de tremor nunca mais aconteceu. Olhem que coisa curiosa. Isso foi na altura de 2014. O colega neurologista pediu um exame para comparar com o anterior, e ali vocês podem ler. O exame este é de maio de 2014 e o anterior de março. Os ventrículos laterais são agora de calibres normais. O cérebro visualizado e a fossa posterior é normal. As estruturas de linha média e caudotalâmicas normais. Seio sagital superior patente. Ou seja, o conjunto da desobsessão e nela, num caráter especial, a ideoplastia, trouxe de volta a estrutura biológica para uma condição normal. Então, os ventrículos agora se normalizaram por efeito terapêutico espírita. Olha ele. Esse é o nosso menino, o Luca. E como australiano, todo menino australiano aprende a surfar. Então, aqui ele com a sua prancha numa das praias mais bonitas de Sydney, chamada Bondi Beach. E aqui nós voltamos à Austrália. Eu acredito que eu tenha ido umas 6 ou 7 vezes. Essa foi a primeira vez que eu fui, logo depois que eu pude, e depois do atendimento do Luca. Esse é o Luca, num vídeo que o pai mandou sem que eu pedisse, de tão feliz de ver o filho bem. There you go, vai. Esse é um caso delicado. Posso falar mais um? Mostrar mais um? Pois bem, esse menino, um colega meu de turma, pediatra, fez o parto dessa criança. E quando chegou em casa, ficou bem poucos dias e numa manhã faz uma crise convulsiva muito longa. É levada a criança imediatamente para um hospital ótimo, de excelência, no Rio de Janeiro, e ele é levado imediatamente para terapia intensiva por crises convulsivas repetitivas. Quando eu conheci o caso, ele já estava no hospital há 60 dias. Os colegas tentando todo tipo de anticonvulsivante, os melhores neurologistas pediátricos, né? Foi caso conhecido no hospital todo. Pois bem, resumindo, tem uns detalhes até bem bonitos, mas eu vou resumir por causa do adiantado da hora. E aí o colega diz, olha, procurem o Sérgio, porque a minha filha, ela se despencou de uma montanha no Rio de Janeiro, escalando, e ela não morreu por muito pouco. Fez politraumatismo, fez traumatismo craniano, teve que ser operada, hospitalizada por várias semanas, e ele nos pediu o auxíliozinho e nós abrimos o caso e cuidamos.
de um modo ou de outro, foi ótimo porque ela sobreviveu, praticamente sem sequelas. E por ter vivido essa experiência com a filha sendo beneficiada pela casa espírita, quando ele foi vendo esse quadro, né, de não resposta a o que há de melhor da neuropediatria, ele diz: olha, mãe, pai, procurem o doutor Sérgio, talvez ele possa ajudar. Quando eu soube do caso, não é? Eu pedi para que ela mandasse vídeos, e esse é um primeiro vídeo com a criança convulsionando na terapia intensiva. Olha os olhinhos. Olha o movimento do braço. Isso é convulsão espástica. Uma atrás da outra, 30 a 40 por dia. E essa criança, como eu só comecei a vê-la muito tempo depois que esse quadro começou, não é? Eu também queria, de algum modo, que a criança recebesse a fluidoterapia. Abrimos, era guerra, era uma coisa diferente, eu vou até comentar com vocês. E aí eu, quando ia para o grupo espírita, no mesmo bairro do hospital, eu ia um pouco antes, meia hora antes, encontrava os pais e a avó e fazia uma prece na beira do leito e impunha as mãos numa ideia de uma fluidoterapia, privilegiando a parte cefálica, mas para o corpo inteiro. E eram 2 vezes por semana, durante mais ou menos 3 semanas, após o primeiro atendimento pela reunião de desobsessão. O que foi constatado? O menino de hoje, ele era como que um grande empresário de uma multinacional de remédios, conhecida. E ele, no afã de descobrir remédios e de ver a empresa enriquecendo, crescendo cada vez mais, ele, agindo de certa maneira bem equivocadamente, para não dizer mais, ele autoriza pesquisas de remédios e substâncias ainda sem as etapas prévias para se usarem em seres humanos. Aonde isto? Em país pobre da África, para que ninguém soubesse. Vejam só. Meus amigos, era um drama. Inúmeras pessoas morreram, adultos, jovens e crianças, em função de drogas que tinham mais toxicidade e efeitos colaterais do que benefícios. E isso durou anos. Por isso, o resultado foi um resultado de muito sofrimento. E havia espíritos que odiavam, porque já haviam identificado a figura daquele homem como o responsável por toda aquela tragédia. Para resumir, enfim, cuidamos das vítimas todas, em 2 ou 3 reuniões, mas pelo menos 2, porque eram muitas vítimas. E o grau de atenção individual teve que ser muito maior, por isso um número um pouquinho maior de reuniões. Pois bem, aqui a ideia da criança antes da primeira crise. Aparentemente uma criança inteiramente normal e os pais muito felizes. Olha a ideia do que eu encontrei quando comecei a visitar a criança, não é? Então fui eu, em vez da criança ser levada ao centro espírita, nós íamos lá para tentar ajudar fluidicamente, magneticamente. E aí o que acontece? Tudo muda. Aqui ele ainda numa semi-intensiva, no colo da enfermeira, com uma sonda enteral, apenas dormindo. Aqui ele
com uma chupeta bem especial e já sem convulsionar. Tentaram dieta cetogênica, tentaram canabidiol, tentaram inúmeras coisas. Hoje, ele não toma nenhum medicamento anticonvulsivante. Nenhum. Aqui o resultado do exame genético, e aqui quando ele vai para casa, depois de se beneficiar desses recursos. Posso contar mais um caso? Último, prometo. Recebo pelo WhatsApp de uma mãe brasileira casada com um italiano vivendo em Roma. Ela, por alguém, soube dessa atividade, como eu tinha também ido à Itália algumas vezes, acho que foi daí. O nome dele é Raffaele. Ele é autístico, como se diz na Itália, 9 anos de idade. Família em Roma, vários tratamentos sem melhora, os pais com dificuldades, além do Rafa, uma menina e um outro garotinho. E uma ideia que ela me passou pelo WhatsApp de separação iminente diante das dificuldades. De ligeiros problemas psíquicos dos dois irmãos, assistiu palestra na internet e ela me escreve: estou sendo invadida por pensamentos suicidas. Me socorra, por favor, pelo conjunto do sofrimento dela em família. Hoje, meu pensamento é, ou eu ou o Rafa nessa existência. Isso, para uma mãe, para um familiar qualquer, é algo extremamente preocupante, e aí eu pedi que ela mandasse vídeos para eu me inteirar melhor. Perché piangi? Non vuoi andare a scuola? 2 mesi, finisci? O pai conversando em italiano. Seu pai. Per meritarsi il gelato, bisogna essere bravi. Passeio de carro. Delicado também, meus amigos. E aí fizemos o atendimento que carecia, guerra. Cuidamos do cenário todo, né? E aí ela me escreve, em 2 momentos diferentes: hoje brindaremos 2 semanas do Rafa sem crises, gratidão. E mais um tempinho depois, já chegamos de novo a 2 outras semanas do Rafa sem crise. Então, o que acontece? Como eu ia para a Itália de novo, para um evento entre médicos, profissionais de saúde e espíritas e espiritualistas, eu falei, quem sabe eu aproveito que o evento é em Padova, que é Pádua, na Itália, e aí eu pedi assim, mãe, então se ele melhorou tanto, grava um vídeo para mim, que aí eu vou mostrar, não em Roma, mas em Pádua, que é para onde eu estou seguindo agora. E aí ela me manda este vídeo, eu ainda aqui no Rio. Raffo, un parco molto bello. Dimmi un po'. Di a mamma, com'è questo parco? Bello. Guarda a mamma qui. Molto bello. Ti piace? Sì. Manda un bacio. Manda um Dici beijo. che mi ami. Diga que me ama. Anch'io ti amo. E aqui a irmãzinha se colocando na frente. Pois bem, ela me manda essa figura, no sentido de vitória, né? No sentido da alegria dela de ver o filho agora completamente melhor, né? E aqui ela fez o seguinte, ela saiu de Roma
e foi a Pádua para nos encontrar no evento. E ela, numa certa altura, até pede a palavra e fala em italiano para todos aqueles, eram umas 200 pessoas, sobre a experiência dela entre o antes e o depois. Então, quando você olha para essa figura, é a mesma que está aqui ao meu lado. A foto está desfocada, mas éramos nós dois, a questão de 2 anos atrás. Vai. Tio, isso, babo. O mesmo menino. Manda-lhe um bajeto, não? Ele dizendo, tio, bom dia, boa tarde, manda um beijo. Aí ele manda um beijo. Então, meus amigos, existem inúmeros outros casos, mas eu entendi que esses poderiam dar uma ideia, né, para vocês, colegas, vocês profissionais na área da saúde, vocês espíritas, espiritualistas, ou de qualquer crença, porque essas questões, elas são supra-religiosidade. Vocês entendem? Ela existe independente da crença, né? É uma crença que nos ajudou e nos conduziu a isto. Então, meus amigos, diante da hora, que já foi bem adiante do que era talvez devido, nós vamos, então, devolvendo a palavra para a nossa colega que está nos dirigindo, para que nós, então, possamos, talvez, interagir um pouquinho, né? Diante daquilo que nós andávamos conversando. Doutor Sérgio, foi maravilhoso, como sempre. Nossa, quantas reflexões o senhor trouxe para nós nessa noite de hoje, exatamente no dia que a gente faz toda uma referência ao médico, né? O quanto os nossos pacientes, aqueles que vêm até nós, né, são beneficiados quando nós entendemos a questão da medicina do espírito. Quer dizer, é fantástico, doutor. Eu estava ali pensando, me reportando ao ambulatório de dependência química, do qual eu faço parte, e o de transtornos mentais gerais, né? O quanto nós poderíamos. É claro que nós temos algumas experiências ainda muito parcas, muito fragmentadas, porque aqui a gente, às vezes o paciente já faz um acompanhamento na casa espírita e a gente sabe que ele usa apenas a fluidoterapia, outros usam a desobsessão, mas ainda não usa, porque ainda não existe a consistência de grupos que pudessem iniciar e dar continuidade ao tratamento, ao estudo, ao trabalho, à perseverança. Nós estamos a caminho disso, mas ainda é muito fragmentado a assistência. Fica só aquela ida à casa espírita sem a conexão com a medicina, né? A medicina convencional. Ou então nós encaminhamos alguns, eu encaminho muitos pacientes, mas chega na casa espírita, não há consistência do grupo mediúnico, né? O grupo. Então, assim, esse link, essa ligação que seria fundamental. Eu estou aqui tão inquieta que o senhor não imagina, pensando na possibilidade, enquanto aqueles assistidos que nos procuram pelos ambulatórios, pelas UBS, pelas policlínicas, poderiam ser beneficiados. Mas, assim, a gente não perde a esperança, não. A gente sabe que nós estamos caminhando para isso, né? Nós estamos, então, já utilizamos alguns recursos de abordar a questão da espiritualidade com o paciente, fazer ele refletir um pouco sobre como é que está a ligação dele, a conexão dele com aquilo que ele acredita, a importância das preces. Eu acredito que são passos que nós já estamos dando e que nós, com certeza absoluta, passaremos para o seguinte, que é exatamente a criação desses grupos para fazer todo esse trabalho. Parabéns, doutor Sérgio. A gente queria que o senhor ficasse aqui com a gente. Deixa a pandemia terminar que eu vou. Que coisa boa. E aí nós vamos poder conversar sobre o seminário que o senhor falou. Eu acho que é de fundamental importância, nós podemos programar isso, porque da outra vez a gente chegou a falar, mas dessa vez agora a gente vai esperar essa pandemia e nós vamos aguardar o senhor já, né, para que a gente possa exatamente, como é que se diz, planejar todo esse seminário que eu acho que é de fundamental importância e sempre trazer o senhor
conosco, para que o Senhor vá trazendo essas experiências e a gente partilhando as nossas ainda fragmentadas experiências. Eu acho que isso é enriquecedor para nós, que estamos ainda engatinhando nessa visão, ainda nessas atitudes. Mas foi maravilhoso, doutor Sérgio, como sempre. E a gente, vou lhe dizer, nem vimos o tempo passar, porque, pô, se o senhor não fala, então, esse é o último, a gente ia continuar querendo saber mais. Mas a gente entende que o tempo é importante, né? Bom, nós queríamos agradecer muito a sua palestra, que foi, assim, eu não preciso repetir, mas foi, assim, maravilhosa, né? Trazendo essas reflexões todas. É um desafio para esse novo milênio, né? Esse novo século que se aproxima diante de tanta situação que nós estamos vivendo agora com essa questão da pandemia, né? O número de suicídio, o número de transtorno de ansiedade, fobia, pânico, né? E que todas essas medicações, elas ajudam, mas elas não resolvem, porque, como o senhor deixou bem claro, é só os efeitos, né? A gente cuida, a nossa medicina ainda é uma medicina sintomática, a gente cuida apenas do sintoma, né? Mas foi maravilhoso. Então, assim, nós queremos agradecer a sua colaboração, a sua parceria. Já ficamos cheios de esperança, porque sabemos que vai acontecer esse encontro, esse seminário, né? Queremos agradecer também a todas as pessoas que estiveram junto conosco nessa noite. Nós tivemos mais de 50 participantes. Um agradecimento especial ao Sanderson, que, pela generosa contribuição que ele nos deu e assistência na transmissão via YouTube. Muito obrigado, Sanderson. Esperamos sempre contar com vocês. E, assim, gratidão. Não temos como não agradecer a Jesus, aos amigos espirituais, ao Senhor, que trouxe essa contribuição maravilhosa para a gente, que fez essa noite de hoje ser uma noite especial. Muito obrigado, Jesus querido, por essa oportunidade de aprendizado. Por mais uma oportunidade de nós vermos o teu trabalho, o quanto nós podemos ser melhores para colaborar mais dentro da tua messe. Obrigado a todos os amigos que têm tolerância com a nossa ainda pequenez, que estamos caminhando, às vezes ainda inseguros, né? Muito obrigado pela assistência, com certeza absoluta, doutor Bezerra de Menezes, doutora Marlene Nobre, nossa mãe espiritual, e a todos os outros companheiros que estão sempre nos dando muita força aqui do Norte. Você sabe que a nossa logística ela é complicada, não é? Mas nós hoje somos só gratidão e alegria. Muito obrigado, Senhor Jesus. Envolve o nosso companheiro e amigo, doutor Sérgio, em luzes, para que ele possa continuar levando o mais longe possível essa experiência maravilhosa que é da assistência espiritual. Muito obrigado por entendermos que tu estás sempre conosco. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Uma boa noite. Sinta-se abraçado pela AME Manaus com muito carinho e que muito breve nós estaremos de novo juntos, compartilhando e ficando assim, embevecidos com a sua experiência. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite a todos vocês e muito obrigado por tudo, viu? Uma boa semana e em breve nos vemos. Com certeza. Bye, bye. Bye, bye. Gratidão.